sistema jurídico brasileiro. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro de aulas, já está aberto. Vamos lá. Então, vamos falar dos juros no Brasil. O Marcelo vai pôr na tela qual era a taxa de juros demora prevista no artigo 1062 do revogado Código Civil. Marcelo, leia, por gentileza, o que dizia o revogado Código Civil quanto aos juros. Artigo 1062. A taxa de juros moratórios, quando não convencionada, será de 6% ao ano. 6% ao ano. Portanto, 0,5% ao mês, quando não convencionada. A Constituição Federal trouxe, no seu artigo 192, uma regra pela qual os juros no Brasil não poderiam ter valor superior a 1% ao mês. 192 da Constituição. O problema foi que o Supremo, ao analisar esse dispositivo, o artigo 192 da Constituição, entendeu que a norma não era autoaplicável, que ela precisava de uma lei que a regulamentasse. E no Brasil, como existem coisas curiosas, essa lei nunca veio e o dispositivo constitucional foi revogado sem ter tido, viveu sem viver, porque existiu sem ter produzido efeitos. Então, o artigo 192 da CF, que limitava os juros a 1% ao mês, ele nasce, o Supremo diz que ele não tem eficácia sem lei que o regulamente, e ele é revogado. Então, nós tínhamos juros de 0,5% ao mês, 6% ao ano no Código de 16, uma regra constitucional 88 que não produzia efeitos por conta de orientação do Supremo e que já não está mais no sistema. E nós temos, então, hoje, uma regra que é a do artigo 406. Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês, que vocês me perguntaram da agiotagem, que há muitos e muitos anos, quase 100, em 1936, juros moratórios não incidem sobre o valor dos juros. Se você combinar juros remuneratórios, Vitor, e juros moratórios, sim, se eu não pagar os juros, é que vocês misturam coisas, juros simples, juros compostos, a gente começa a misturar as coisas, a gente não sai do lugar. Sobre os juros remuneratórios não pagos, incidem juros moratórios. Sobre os juros remuneratórios não pagos, incidem juros moratórios. Juros simples, juro composto, é outra história que eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu tentar evoluir um pouco a aula é super difícil, e depois vocês lançam as perguntas que eu não respondi ao final. Bom, há quase 100 anos, Getúlio Vargas editou o decreto 22626/33, com uma regra de ordem pública para evitar a agiotagem, para evitar exatamente que eu pudesse, num contrato, cobrar juros de 100% ao mês. Esse decreto 22626/33 sobrevive até hoje, produzindo efeitos, não foi revogado, e ele tem uma regra que limita os juros. Já que a Constituição 88 nasceu e morreu sem ter produzido efeitos, porque o 192 foi revogado, a regra limitativa de juros no Brasil não é a da Constituição, que aliás nem está mais lá. É do artigo 1º da lei da usura, chamada lei da usura, que é o decreto 22626/33. Então, Marcelo, antes de ler o 406, lê para mim esse artigo. Artigo 1º. É vedado e será punido nos termos desta lei estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. É vedado, é proibido estipular juros além do dobro da taxa legal. Reparem que uma coisa fechava no Código 16. Juros legais, 0,5% ao mês. Juros convencionais podem ser de até 1, que é o dobro de 0,5. E, portanto, o limite de juros no Brasil, até a vigência do Código de 2002, é o limite de 0,5%
o limite de 1% ao mês, ou 12 ao ano, que é o dobro da taxa legal, Aqui nós temos um problema, que é o seguinte: o Código Civil de 2002, ao tratar dos juros legais, não reproduziu 0,5%, como fazia o artigo 1062 do Código Antigo. Ele usou uma fórmula aberta. Então, para responder a vocês qual é o limite da taxa de juros, eu tenho que primeiro dizer qual é a taxa de juros. É um prius para um consequente postérios. Então, Marcelo, como é que foi redigido aí o Código Civil no tocante à taxa legal de juros, para descobrirmos quanto é o dobro dela e o máximo dos juros admitidos no Brasil? Por favor, leia para mim agora o artigo 406 do Código Civil. 406 do Código Civil. Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então, quando não houver juros estipulados no contrato, os juros não são nem de meio, em tese, nem de 1, nem de 2, nem de 5. São os juros, lê de novo a parte final do dispositivo, Marcelo, devidos para hipótese. Segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Devidos à Fazenda Nacional. E aí nós temos um problema. Porque quando eu não pago impostos à Fazenda Nacional, eu atraso, a incidência da taxa que é cobrada pelo órgão tributário é a chamada taxa Selic. S-E-L-I-C. É a taxa Selic. A taxa Selic, ou seja, Simão declarou o imposto de renda, pediu parcelamento em 10 vezes do valor do imposto. Eu todo ano peço parcelamento. Eu tenho que pagar aquele valor, olha o verbo que eu vou usar, corrigido pela taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. Essa taxa é fixada em reuniões do Comitê de Política Monetária, do Copom, Comitê de Política Monetária. Ela é chamada de taxa básica de juros, e o Copom se reúne a cada 45 dias e fixa esta taxa. Henrique, eu pedi para você no intervalo dar uma olhadinha. A última reunião do Copom foi agora, não faz muito tempo. Qual é o valor que o Copom fixou da Selic no Brasil, por favor? O Selic no Brasil está baixa histórica. Em fevereiro era de 0,29%, março 0,34% e abril 0,28%. Tá. Você conseguiu achar o número anual dela hoje, só para a gente fazer uma comparação com os 12% ao ano? 3%. Anual é 3% ao ano. Reparem, se anual é 3% ao ano de taxa Selic, vamos voltar no raciocínio do Código de 16. Era 0,5% ao mês, 6% ao ano. A Selic hoje estaria com a metade dos juros mínimos admitidos pelo Código de 16. Portanto, se eu fosse usar o contrato e dobrar os juros mínimos do Código 16, eu teria 12 ao ano e não 6. A Selic hoje daria 3 ao ano. Reparem, então, que nós temos uma questão interessantíssima. A doutrina se dividiu ao ler o artigo 406 do Código Civil. Se dividiu. Uma parte da doutrina diz que o artigo adotou a taxa Selic e que, portanto, meus amigos, a forma de cálculo dos juros é definida, o valor dos juros é definido pela reunião do Copom. E a cada 45 dias eu preciso analisar o valor desses juros para que a gente feche quanto eu devo de juros. O Henrique deu 3 números aí fracionadinhos. Os senhores imaginem a dificuldade que não é calcular esses juros e a ansiedade que isso gera aos contratantes esperando a reunião do Copom. O problema é que a Selic, tecnicamente, que é adotada por alguns doutrinadores como taxa de juros, tecnicamente não é taxa de juros. Ela tem no seu bojo
a inflação, exatamente, Cícero, a inflação, que é a correção monetária, mais os juros. Então, quando vocês falam em 3% ao ano, Eduardo falou e o Raul falou, vocês estão dizendo o seguinte: ao final de um ano, se o Simão não pagar juro, não pagar a prestação, vamos dizer, eu estou com um ano de inadimplemento com relação a Henrique. Um ano de inadimplemento. Eu não paguei os R$1.000 que devia ter pago no ano passado, maio de 2019. Um ano depois, 1.000, eu ponho mais 3%. Se eu não estou errado, vai para 1.030. 3% de 1.000 é 30. Simão paga Henrique 1.030, Selic. Vocês vão perguntar, e a correção monetária? Não posso cobrar duas vezes, porque no cálculo da Selic já há a inflação embutida. E se já há inflação embutida, a Selic não é taxa de juros. Tomem nota disso. A Selic é uma taxa que tem dúplice função, dúplice natureza. Ela tem correção monetária e juros. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que se vocês aplicarem Selic como juros, mais IPC ou mais IGPM para correção monetária, o credor estaria ganhando a inflação duas vezes. No cômputo da Selic, já há correção monetária e também no IGPM ou no IPC é cálculo de correção monetária. Portanto, como a Selic é uma taxa com dupla natureza, uma taxa híbrida, eu não posso cobrar Selic mais correção monetária. É por isso que eu, Simão, que vos falo, entendo que a Selic não é taxa de juros por sua natureza. E se não é taxa de juros por sua natureza, aliás, eu fiz um estudo grande para escrever esse Código Civil comentado sobre isso, entrei no site da Receita Federal para entender um pouco da história da Selic. Eu já sabia a história da Selic, qual é que era. Eu já explico para vocês daqui a pouco. E a Selic não é taxa de juros. E eu já vou dizer daqui a pouco a história da Selic. Mas, Simão, se a Selic não é taxa de juros, você diz que a doutrina está dividida e uma parte da doutrina não aplica a Selic. Bom, qual seria a taxa de juros no Brasil? Uma parte considerável da doutrina, representada, anotem aí, pelo enunciado 20 do CJF, pelo enunciado 20 do CJF, diz que, aliás, o Marcelo até poderia achar o enunciado 20, ou o Henrique, ou a Bruna, e colocarem aí. O enunciado 20 do CJF vai dizer que a taxa de juros no Brasil é aquela descrita no artigo 161, parágrafo 1º do CTN. 161, parágrafo 1º do CTN. E que a CTN é o Código Tributário Nacional. 161, parágrafo 1º do CTN. E que a taxa, portanto, de juros no Brasil, legal, lido o 406 do Código Civil, à luz do 161, parágrafo 1º do CTN, é de 1% ao mês. É de 1% ao mês. Aliás, a CLT já traz juros, demora de 1% ao mês. Lá é expresso. O Código Civil trazia de meio. E o Código atual gera essa confusão do artigo 406. Então, Simão, peraí. A doutrina está dividida? Está. Para a parte da doutrina, os juros de mora são a taxa Selic. Hoje, em maio de 2020, 3% ao ano. E daí eu não posso ter correção monetária. Porque a correção monetária já está na Selic. Para a parte da doutrina, os juros não são esses. Os juros são de 1% ao mês do CTN. Reparem, senhores, na diferença de juros moratórios. Hoje, para a turma que aplica a Selic, os juros estão em 3% ao ano, já computada a inflação monetária, a correção monetária, o efeito inflacionário. 3% ao ano. Para a turma como o professor Simão, que acredita que eu tenho que aplicar o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que traz, então, dentro dele o valor de 1% fixo do parágrafo 1º, eu teria, então, a seguinte consequência. Para o professor Simão, eu pago hoje de juros legais, quando eu atraso o meu aluguel, quando eu atraso o meu contrato de prestação de serviços, eu tenho que pagar o prestador e não paguei. Quando eu atraso o contrato de pagamento da escola, quando eu atraso o contrato de pagamento do plano de saúde. Para a turma da Selic, 3% ao ano. Para a turma do CTN, a qual eu me filio,
1% ao mês, 12 ao ano, 4 vezes mais, além do cálculo da correção monetária, que pode ser inflacionária ou deflacionária, a depender do ano e da economia. Simão, mas isso dá uma brutal diferença. Juros de 12% ao ano, diz o professor Zanetti. Tive um debate com ele na Fiesp outro dia. É um absurdo, mas a Selic não é taxa de juros. Nós não podemos preencher o tipo legal do artigo 406 com a Selic, porque a Selic não é juros. É um problema de leitura do que são juros e leitura do que diz o artigo 406. O artigo 406 trata de juros. A Selic não é taxa de juros. Agora vocês vão me perguntar. Tá bom, Simão, já entendi. Tem um grupo que aplica a Selic e tem um grupo que aplica o CTN. Por que você não gosta da Selic? Eu não gosto da Selic por uma questão técnica, de categoria jurídica. A Selic nasce, eu não gosto de preencher o 406 com a Selic, não é que eu não gosto da Selic, eu não gosto de preencher o 406 com a Selic, porque quem conhece a origem da Selic percebe que a Selic não é taxa de juros. Vamos lá. A Selic nasce nos anos 90, quando o Brasil resolveu captar dinheiro no exterior e emitiu títulos da dívida pública para serem vendidos no exterior. E eu, americano, compro um título brasileiro, ou eu, europeu, compro um título brasileiro, analisando quanto o título me remunera. Se remunerar baixo, eu posso escolher um título de Gana. Mas, irmão, o título de Gana pode ter mais risco que o do Brasil. Sim, por isso que se pagam juros. Os juros remuneram também o risco. Então, o que acontece? O Brasil emitia títulos que eram entregues ao investidor estrangeiro e ele, investidor, os custodiava, ou seja, guardava esses títulos e ia recebendo pelos títulos os juros. É por isso que a Selic, que é essa taxa que remunerava os investidores estrangeiros, não podia ter juros mais correção como algo separado. Porque, senhores, a noção de correção monetária não é clara nos países não inflacionários. A noção de correção monetária é muito própria dos países inflacionários. Na Europa, não se discute correção monetária. Nos Estados Unidos, não se discute correção monetária. Então, o que acontece? O Brasil, quando vendeu os títulos, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. O Brasil pagava para os seus credores a Selic, que é uma taxa híbrida, que tem juros e correção monetária. Quando o governo brasileiro viu que a Selic estava alta, e ela teve muito alta no passado, se não me engano, quando o governo, no primeiro governo Lula, a Selic chegou a mais de 20% ao ano. Se não me engano, no primeiro governo Lula. O que aconteceu então? O governo brasileiro pegou uma taxa de juros que ele pagava aos seus credores e, por lei, inverteu para que ele recebesse dos seus devedores. A Selic, então, nasce como forma de o governo brasileiro remunerar os seus credores no exterior. E o governo inverte para ser forma de pagamento das dívidas dos brasileiros para com a Fazenda Pública Nacional. Então, a Selic, no fundo, aliás, essa lei ordinária que mandou o brasileiro pagar a Selic para o governo, André, eu vou chegar nos tribunais. Os tribunais é o crème de la crème, é a conclusão da conversa. Essa lei que manda o brasileiro pagar Selic quando ele deve para a Fazenda Nacional, foi uma lei que teve a sua constitucionalidade debatida e ainda não decidida pelo Supremo, apesar de anos de debate, o processo está lá, deitado em berço esplêndido. Então, meus amigos, a Selic é uma taxa que o Copom decide quando ele quer aumentar o consumo, ele baixa a Selic, porque com juros mais baixos, eu, pessoa física, e você, pessoa jurídica, se endividam mais. Quando o Copom acha que nós estamos com risco de inflação, ele aumenta a taxa de juros para que haja para que se refreie, para que se estagne o consumo. Portanto, a Selic é uma taxa própria da macroeconomia e, portanto, aplicá-la à locação em atraso, à prestação de serviços em atraso, ao plano de saúde em atraso, me parece
claramente um desvio categorial, um equívoco conceitual. A Selic não é taxa de juros. A Selic é taxa de juros mais correção, fixada aleatoriamente pelo Copom em razão da política monetária nacional. Não é justo que a dona Maria, que não pagou aluguel ao seu José, pague uma taxa que o Copom estabelece. Mas espera aí, Simão, tá tão baixinha hoje, seria melhor para o devedor, pelo favor debitores, que eu aplicasse a taxa do Copom, 3% ao ano, sem correção monetária. E não o CTN, 161, parágrafo 1º, 1% ao ano, mais correção. É melhor hoje, sim, mas amanhã pode haver uma mudança, como já houve no passado, e a Selic explodir. Então nós vamos fazer o quê? Uma aplicação seletiva da Selic? Quando ela é boa para o devedor, eu aplico a Selic. Quando ela é ruim, eu aplico o CTN. Bom, que sistema jurídico é esse? É um sistema jurídico do quê? Da balbúrdia jurídica? Portanto, efetivamente, então, a Tarsila está dando uma nota que eu vou fazer agora. Efetivamente, a Selic não é taxa de juros e não deveria ser aplicada. Mas os tribunais, nesse momento, vendo essa Selic ridiculamente baixa, têm aplicado a Selic. Isso não é. O Banco Central adotar a Selic é óbvio, porque a Selic é dele, tá, Tarsila? Isso é óbvio. O Banco Central tem que adotar a Selic, porque o Copom é ligado ao Banco Central. Agora, eu queria que você fizesse uma pesquisa no STJ, Tarsila. Faz pra gente, já que você está em casa, vou te passar uma tarefa. Depois você me avisa, ou no Instagram, ou no e-mail, como você quiser. O STJ, até hoje, não bateu o martelo nisso. É curioso, se vocês olharem o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de São Paulo era tendente a aplicar 1% ao mês. Quando eu fui escrever o código, eu conversei com o meu grupo de civilistas e nós não temos até hoje, a confusão começa em 2003 com a vigência do Código Civil. Nós vamos ter 20 anos de confusão. O enunciado 20 fala em 1% ao mês do CTN e nós não temos até hoje uma uniformização pelo STJ. Então a sua pergunta, Tarsila, é maravilhosa. O STJ uniformizou? Não. E sabe por que, Tarsila, não uniformizou? Eu vou te responder por quê. Porque há muitos interesses contrapostos. Vocês podem olhar que há decisões do STJ aplicando a Selic e há decisões do STJ aplicando 1%. Não há ainda unanimidade nesse tratamento. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O STJ, sinto eu, que vai aplicar a Selic como taxa de juros, o que impedirá a aplicação de correção monetária, porque a Selic já traz juros e correção monetária. Já tem, ou Cícero, já houve uniformização de jurisprudência? Em 2019, em outubro. Olha, você checa isso para mim, por favor, porque eu realmente não tinha certeza. Ah, a quarta turma decidiu. Tá bom. Mas não é uma orientação do STJ como um todo, porque a primeira sessão que trata de direito público e a terceira turma, me parece que ainda não tinham. O Cícero está mandando aqui, gente, eu vou ler para vocês, tá? No agravo interno, no recurso especial 1543-150 do DF, julgado em 7/10/19, a quarta turma do STJ, a quarta turma é uma das turmas da segunda sessão que trata de direito privado, tá? Porque a segunda sessão que trata de direito privado tem a terceira turma e a quarta. E a primeira sessão trata de direito público. A taxa de juros moratórios a que se refere ao artigo 406 do Código Civil é a Selic. Há, inclusive, acordo do STJ lavrado na sistemática dos recursos repetitivos que adota tal entendimento. Veja, por exemplo, o recurso especial 1102552/Ceará. Marcelo, faz um copy-paste disso que o Cícero pôs e vamos mandar para o Moodle também. Cícero, eu queria que você olhasse para mim, então, para a gente discutir isso na próxima aula, porque eu ia dizer, o STJ vai fixar a Selic, eu ia dizer. Por quê? Porque a Selic está muito baixa. E o STJ acha que uma taxa de juros de 12% ao ano é uma taxa excessiva, se fôssemos aplicar o CTN. Então, eu também acho que o STJ vai fixar a Selic. Eu só queria que a gente checasse, Cícero, se há uma uniformização de jurisprudência do STJ ou só da quarta turma. Principalmente se a terceira turma também segue a quarta turma com a Selic. Porque se a gente
tiver a certeza que a terceira e a quarta turma adotaram a Selic, nós vamos ter a certeza, pelo menos pelas relações privadas, decididas pelo STJ, os juros são aqueles representados pela taxa Selic. Muito boa essa informação. Não, 12% ao ano, Tarsila, respeita o CTN, que é 1% ao mês. 12% ao ano respeita o CTN, que é de 1% ao mês, tá? 12% ao ano respeita o CTN, porque é de 1% ao mês. Deixa eu só evoluir uma coisa para responder a duas perguntas, que eu tenho 7 minutos para acabar a aula de hoje. A primeira pergunta é, Simão, qual é o limite de taxa de juros no Brasil hoje? Bom, se eu aplicar o dobro da taxa legal, como admite a lei da usura, o dobro da taxa legal, como admite o artigo 1º do decreto 22626/33, eu teria, então, ou o dobro da Selic, e se a Selic hoje é 0,3 ao mês, 0,4 ao mês, eu poderia ter 0,8 ao mês de juros, ou o dobro do CTN, que seria de 2%. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. É curiosíssimo isso que eu vou dizer agora. O dobro da taxa legal, se for Selic, é 3% ao ano, seria 6% ao ano hoje. O dobro da taxa legal, se for o CTN, seria de 12% ao ano, 24% ao ano. Reparem que, portanto, eu teria ou o dobro da Selic ou o dobro do CTN. O problema é que, efetivamente, é muito curioso isso. A doutrina não admitiu esses 24% ao ano. Não admitiu. A doutrina tem dito que os juros no máximo no Brasil são de 1% ao ano. Eu não sei como é que chegaram nessa conclusão. Porque se o CTN diz 1% ao mês, 12% ao ano, e a taxa pode ser dobrada pela lei da usura, eu poderia chegar em 24% ao ano. 24, o dobro de 12. Mas é fato que a doutrina não tem admitido. A doutrina tem entendido que os juros máximos no Brasil são de 1% ao mês. Isso é, na verdade, uma leitura contra o texto da lei e contra a Constituição, que não tem mais a limitação de 12% ao ano. Então, eu vou responder para vocês a pergunta. Como é que fica o máximo que eu posso ter de juros no Brasil? O máximo é o dobro da taxa legal. Se adotarmos a Selic, dobra a Selic. Se adotarmos o CTN, eu poderia dobrar o CTN e de 1% ao mês ir para 2% ao mês e de 12% ao ano ir para 24% ao ano. Tese essa que não encontra apoio em generosa parte da doutrina, que afirma que os juros máximos do Brasil são de 1% ao ano. Portanto, respondendo à primeira pergunta de vocês, o máximo que eu posso contratar é dobrar a taxa legal. Artigo 1º do decreto 22626/33. Dobrar a Selic, como ela está baixa, tem sido admitido socialmente. É totalmente desconsiderada. Dobrar 1% CTN, a doutrina não tem admitido, porque entende que os juros são excessivos. Tá certo? A Mariana faz uma pergunta. O máximo admitido seria de 12% ao ano, Maria Eduarda. Não de 6%. 12%. Eu acho que esses 12% são admitidos por uma tradição histórica, que é dobrar os 6% do Código 16. No fundo, o que nós estamos fazendo é aplicando juros como já eram admitidos no Código Antigo. 6% ao mês e, no máximo, 12% ao ano. Eu acho que é por isso que a doutrina só admite 12% ao ano. É quase que uma memória histórica, tá certo? Agora vem uma nota que eu preciso fazer para acabar a aula de hoje. Espera aí, que eu me perdi aqui no chat. Essa taxa Selic se aplicaria em todos os contratos civis e de consumo? Em todos os contratos, porque são juros legais. E os contratos de consumo não têm regra especial. Mariana, por que os cartões de crédito e bancos podem cobrar acima dessa taxa? Porque os bancos financeiras e cartões de crédito, segundo decisão do Supremo, na ADIM número 4, não estão adstritos à lei da usura. Eles são usurários por profissão. Então, eles podem cobrar juros maiores do que esses. Porque a profissão do banco e das financeiras é ser usurário. O decreto 22626/33 não se aplica às administradoras de cartão de crédito. E não se aplica, portanto, também é a súmula 596, exatamente, Marcelo, que libera os bancos e as financeiras para cobrarem os juros que quiserem. Para os bancos e para as financeiras, Mariana, o ajuste é outro.
O ajuste é o seguinte: existe uma taxa chamada spread bancário. E essa taxa de spread bancário, da diferença entre os juros legais e os juros praticados no mercado, essa taxa ela tem que estar de acordo, segundo os tribunais, para os juros de cartão de crédito e para os juros de financiamentos bancários em geral, essa taxa, esse spread, tem que estar de acordo com vamos dizer assim, com o valor normalmente praticado pelos bancos. O controle não é de 6%, 12% nem da Selic. É um controle de uso social dos bancos. Se aquele banco estiver muito acima dessa taxa, aí eu posso ter abuso nos bancos. Mas não é na taxa Selic nem no CTN. É nessa média cobrada de juros pelos bancos, de acordo com a súmula 596 do STJ. O máximo de 12% também se aplica na taxa Selic. Bom, se a doutrina brasileira tem admitido 12 ao ano como máximo, quer seja a Selic, quer seja o CTN, temos que ter uma lógica. De 12 não passa. Mas isso, Pedro, é um amor à tradição. Aos 12 do 1062 do Código de 16, que era 0,5%, duplicado pelo artigo 1º do Decreto 22626. Não há base legal para isso, para limitar a 12%. Quase que entra num costume, tá certo? Mas a lei hoje não limita a 12%. Então, se a Selic fosse de 15 ao ano, o dobro seria 30 ao ano. Não teria limitação de 12%, não. Mas eu não recomendo aos senhores que prevejam juros maiores que 12 ao ano. Os tribunais não têm sido simpáticos com essa tese e têm mantido os juros máximos de 12 ao ano. Para terminar, o que é anatocismo? Qual é o artigo, Marcelo, do anatocismo? Artigo 592 ou 593? 591. Nenhum dos dois. Leia o que é o anatocismo e como é que ele pode ocorrer no Brasil, por favor, no contrato de mútuo. Artigo 591. Isso aqui que ele vai ler é a diferença entre juros simples e juros compostos. Eu já vou explicar por quê. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. O que o Marcelo leu são duas informações importantes. No contrato de mútuo em dinheiro, os juros são devidos, mesmo que não combinados, os juros remuneratórios, os juros compensatórios são devidos, mesmo quando não combinados, porque o mútuo tem finalidade econômica. Os contratos de mútuo de favor, uma gentileza, Marcelo, tá aqui R$5 emprestado para você poder tomar ônibus. Não há juros presumidos. Nos contratos em que haja essa natureza financeira de empréstimo, em que não seja um favor, os juros são presumidos. Mesmo que não estejam previstos no contrato de mútuo, os juros são devidos. É uma exceção à regra pela qual os juros remuneratórios precisam de expressa previsão legal. Eles são presumidos no contrato de mútuo. Então, primeira nota. O artigo 591 excepciona a ideia de que os juros... Sim. O artigo 591 excepciona a ideia pela qual os juros remuneratórios dependem de contrato. No contrato de mútuo que tenha natureza econômica, que não seja um empréstimo de favor, um empréstimo por gentileza, mas é um empréstimo porque há uma natureza, vamos dizer, onerosa naquele empréstimo. Quando eu empresto de um banco, não é um favor que o banco me faz. Nesta hipótese, os juros são presumidos. Os juros remuneratórios ou compensatórios são presumidos. E, portanto, eu não preciso de expressa previsão legal. Essa é a primeira nota do artigo 591. Aliás, Marcelo, deixa o 591 na tela enquanto eu falo, por favor. Uma segunda nota a respeito do artigo 591 é que eu não posso cobrar juros sobre juros. Ou seja, Simão não paga R$1.000 hoje. Imaginemos que após um mês os juros sejam de 1%. Então, Simão, no mês seguinte, deve R$1.100.
1.010. Simão continua não pagando. Então, no mês seguinte, eu pegaria 1.010 e colocaria juros de 1%. É isso que o código não permite. Os juros do segundo mês de atraso serão de 10, porque só incidirão sobre 1.000. Não há juros sobre juros. Os juros são simples. Então, vamos lá. Simão não pagou o primeiro mês, deve juros de 1% de 1.000, deve 10. Não pagou o segundo mês, deve 10. Não pagou o terceiro mês, deve 10. Os juros só incidem sobre o principal e não sobre os juros. Não é isso que está escrito aí no 591, Marcelo, na parte final? Exatamente isso, professor. E aí ele faz aquela ressalva. Então, e quando é que eu posso, então, pegar os juros todos vencidos, juntar com o principal, para passar a incidir juros sobre os juros mais o principal? Não é todo mês, certo? Só depois de um ano. Depois de um ano, eu pego R$1.000 mais 10 de juros ao mês, R$120, somo tudo, e depois de um ano, o 1% vai incidir sobre 1.120. O anatocismo, que é essa junção dos juros, para que incidam juros sobre juros, só é possível a cada ano. Portanto, senhores, no primeiro ano, os juros a cada mês de 1% incidem sobre R$1.000. 12 meses, R$120 de juros, eu somo 1.000 mais 120. E a partir do ano que vem, depois de um ano, os juros serão de 1% sobre 1.120. Para quem me perguntou dos bancos, para os bancos a regra é outra. Os bancos podem cobrar juros sobre juros mensalmente. Eles não têm essa limitação do anatocismo. Então, se eu emprestar ao Marcelo R$1.000 com taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês, e o Marcelo tem 12 meses para me pagar, ao final de 12 meses, ele vai me pagar juros remuneratórios, 1.000 mais 120. Chegou então, o primeiro dia de pagamento, ele não me paga. Os juros remuneratórios são remuneratórios, acresceram ao principal, e, portanto, no mês que vem, ele vai me pagar 1.120 dos juros remuneratórios mais o principal. Daí, o Marcelo continua sem me pagar. Agora serão juros moratórios. A cada mês, o Marcelo me paga 1% de juros moratórios sobre os 1.120. E os juros compensatórios continuam a incidir. Esse é um cálculo mais complicado, eu precisaria da lousa para fazer para os senhores. Mas, de qualquer maneira, saibam que ao final de cada ano, eu posso somar os juros e exigir juros sobre juros. É uma regra de ordem pública. É uma regra que mexe com o sistema financeiro e que, portanto, só pode ser excepcionada quando a lei assim autorizar, que é como ocorre no sistema financeiro em geral, bancos, financeiras e cartões de crédito. Portanto, senhores, o anatocismo no Brasil só é permitido pelo artigo 591. Pode tirar o artigo agora, Marcelo, por favor, após um ano que eu somo os juros ao principal e daí cobro juros sobre juros. A regra é de ordem pública, porque mexe com o sistema financeiro e, portanto, não pode ser derrogada pelas partes. O anatocismo não pode ser estipulado mês a mês. A norma é, sim, de ordem pública. Dito isto, acabamos a aula de hoje. Queria lembrar aos senhores que na próxima aula eu começo com os chamados honorários de advogado, que é o quarto e último tema do inadimplemento. É o quarto e último tema do inadimplemento. E também, amanhã, preciso lembrar aos senhores que é dia de seminário. Os senhores têm até hoje para entregar os seminários e amanhã haverá o debate das questões que eu já fiz um debate prévio com o Marcelo, com o Henrique, com a Bruna, e amanhã vocês debatem com eles o seminário. Professor, se houver mora, os juros compensatórios continuam contando? Continuam, porque os juros compensatórios remuneram. E os juros remuneratórios ou compensatórios não têm relação com o atraso ou com a mora. Professor Simão,
Se na Selic não se aplica correção monetária, pois ela contém juros mais correção, quando os privados dobram ela, não estão dobrando a correção? Estão. Por isso que a Selic não fecha. É por isso que eu não posso dobrar a correção. É por isso que eu deveria fazer um cálculo para dobrar a Selic, Gabriel, que é tirar a correção de dentro dela. Para dobrar a Selic, eu precisaria fazer Selic menos correção mais o dobro. É por isso que também não fecha dobrar a Selic. Você tem toda a razão, Gabriel. Essa é mais uma prova de que a Selic não é a taxa que completa o artigo 406 do Código Civil. Isso. Giovana, 11h12, debate 7h25, 13h14, debate no seu horário de aula, 9h15 da manhã. Melina, sobre o mútuo com fins econômicos, fica dispensada a previsão contratual de juros remuneratórios por força de lei. Então, os juros remuneratórios no mútuo chamado, anota o nome técnico dele, mútuos com finalidade econômica, chamado de mútuo feneratício. No chamado mútuo feneratício do artigo 591, os juros são presumidos. Os juros remuneratórios independem de expressa previsão legal. É uma exceção ao princípio do nominalismo. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Se tudo está certo, se não há mais dúvidas, se não há mais questões, hoje eu voltei a usar minha gravata da Rosa Branca de York, do Ricardo III. Eu vou fazer uma live com o Mário Delgado, que eu escolhi falar do Ricardo III, e o Mário vai falar de Júlio César, porque agora, sexta-feira, no final do dia, as lives são puramente culturais, literatura, nada de live jurídica. Então nós vamos agora começar lives culturais às sextas-feiras, no final de tarde, sem aviso. Entra no Instagram que eu vou estar lá falando sobre cultura geral. Beijo a todos, beijo a todas, e nos falamos, se Deus quiser, na semana que vem, já que amanhã os senhores estarão com a Bruna, com o Henrique e com o Cairala para o seminário. Até amanhã para vocês e para mim, até a semana que vem, se Deus quiser, sem essa loucura de feriados do nosso prefeito Bruno Covas, que não quer sair da mídia a qualquer custo. Beijo a todos. Cairala, Bruno Henrique, vou chamá-los no WhatsApp daqui a 1 minuto.